bater um papo conosco, Viviane Cabral, mais de 20 anos de experiência. A gente não pode, a gente tem que parar de contar a idade depois de um certo tempo, Vivi. Mas eu Então, a também, quando eu começo a idade, dizer mais de 20, mais de 22, mais de 25, eu digo, tá bom, mais de 20 já é um bom número, né? mas Mas aí idade a tá, gente para. mais de 20 anos, então, de experiência no BTG Pactual na área de investimentos, né? Sim, Então, e particularmente o que é muito interessante para nós aqui, que trabalhamos com a área da medicina e com a internacionalização de carreira de médicos, o que nos brilha o olho é saber que desde 2008, então, tu atua particularmente com esse setor, que é a área da medicina, é ajudando médicos a pouparem e principalmente fazer os seus investimentos de maneira a conseguirem ter os melhores resultados aí. Tu é isso também é mesmo. sócia da Private Investimentos, né? Vocês são sócios do BTG nessa empresa? A Lifetime Investimentos, ela é um escritório de atendimento private, do Aham, segmento private, que o BTG é nosso sócio. Então, assim, tem muitos escritórios que atendem o BTG, XP, Genial, né, e vários outros, aham. mas o BTG é nosso sócio. Isso nos dá uma solidez, robustez e nós somos o principal escritório que o BTG escolheu para esse segmento. Ah, o que é E eu ótimo. já trabalho com médicos desde 2008, porque eu era do Banco do Brasil. E Ah, Banco do Brasil assim, sabe como é traz que é? a... Tem muito médico, né? Sim, sim. Tem muito Sim, os médico. médicos, tradicionalmente, eu acho, né? Porque também, com o fato de você serem um banco digital, eu acho que acaba puxando esse tradicional, que é o médico que veio do Banco do Brasil, que vem com uma Exatamente. bagagem mais tradicional e com uma visão mais tradicional. E talvez consiga puxar essa clientela do médico mais jovem pelo fato de ser digital, né? Porque também é uma questão muito Exatamente. relevante hoje em dia. As duas partes a gente coloca tanto de ser um banco robusto, né, com sério, e um banco digital que está na palma da mão, E né? moderno, Hoje né? E com todas as é tecnologias que exatamente. isso pressupõe, A gente, né? a gente tem a conta internacional também, Ligesseri, né? Que isso assim uma mão na roda para quem está em investimento, né? Hoje em dia, a gente, com todo o cenário que está hoje Eu ia atualmente, começar bem por aí, Vivi. Na instabilidade do mundo de hoje, dá para a gente proteger o nosso dinheiro? olha, sempre dá, né? Sempre Quero dá. saber como. Diga aí agora. Sempre dá. Primeira coisa que eu acho que todo médico tem que saber, ou da área médica tem que ter aquela preocupação com as finanças. Medicina é uma faculdade cara, tem aperfeiçoamento, cursos, equipamentos, Constância, tudo. né, de treinamento. E é uma coisa que eles têm sempre que estar estudando. É um povo que tem que estudar mesmo. E isso requer tempo e dinheiro. Então, Sem se dúvida. eles não começarem a se planejar desde o início, eles vão se enrolar, vão pegar empréstimo, vão se enrolar com cartão. E para isso é a importância da gestão financeira para a área médica. É de suma importância isso. Então, na tua opinião, uma das maiores preocupações que ele tem que ter é essa reserva para que ele possa investir nele mesmo e continuar crescendo. Isso. Porque a faculdade já é cara, né? E depois ele vem para uma residência que ele vai ficar alguns anos também ali recebendo pouco no início. Até começar a ganhar muito dinheiro, ele vai ter que dar plantão, ir para outros lugares, vai ter que montar o consultório Vai ter que dele. internacionalizar a E carreira. isso vai ter que botar dinheiro lá fora. Para isso tem a conta internacional. A conta internacional você pode aplicar lá fora. Hoje em dia, gente, com o mercado que tanto você está querendo saber, né? Do mercado como está hoje, desde meados do ano passado, a gente está com um problema nosso interno no Brasil, que é a questão dos gastos, né, do governo, que acaba
não saiu muito impactando na plano, carreira de como todo mundo. impacta o investidor externo. A gente perdeu só no passado mais de 30 bi de dólar, que foi do investidor estrangeiro, tirou o dinheiro. Por isso que a Bolsa sofreu tanto agora. Hoje a gente está mais com um viés mais de proteção da carteira. Então, quem já está com a parte de renda variável, de fundos imobiliários, a gente tem operações que a gente consegue proteger disso, entendeu? Não é resgatar, não é sair nada Sim, correndo. não é sair desabalada a corrida porque o mercado não está bom, Mas tirar na baixa e perder mais dinheiro ainda, né? exatamente. O Aí, principal, acho que antes de qualquer coisa para a gente começar a investir, e isso vale tanto, independente da idade, é você conhecer o seu perfil de investidor. tu sabes que a gente estava conversando esses dias uma questão e eu acho que eu vejo assim, eu tenho muitos clientes médicos, mas eu tenho muitos clientes médicos mais maduros e tenho menos clientes mais jovens, mas tenho também. Vejo uma diferença muito grande no perfil. Os médicos mais maduros já estão muito cientes da necessidade, muitas vezes até de se melhorarem e de terem uma estabilidade. O médico jovem, meio que em função do que tu disseste, do fato da quantidade de investimento que ele ou que a família fez no desenvolvimento dele enquanto profissional, ele sai muito desesperado realmente para fazer recurso logo que ele se forma. E uma das coisas que eu acho que é uma preocupação que eu já tive, que eu tenho e que eu acho que todo mundo tem, é ok, durante o tempo que eu estou trabalhando, eu estou a mil, tá tudo bem, eu estou ganhando minha grana, eu estou conseguindo fazer minhas reservas e tal, mas uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter desde muito cedo, e é uma coisa que você trabalha, que é a questão da previdência privada, né? Como é que eu faço para pensar quando eu parar de trabalhar? E tu vê, eu estou falando aqui de investimento como se a gente fosse pensar nos investimentos na casa, nos bens, etc. Mas tem que estar sempre no meu cenário e se eu tiver que parar, não é isso? Exatamente. É uma das questões muito importantes para os médicos e para a área médica em si, Uhum. né? Será que quando eu já posso parar? Quando é que eu vou ter aquele número mágico meu que vai me dar um conforto e a minha perpetuidade do meu capital? Será que eu já posso parar? Eu atendi uma vez um médico que ele não sabia o quanto ele trabalhava com plantão direto e não sabia nem se aquele dinheiro daria para o resto da vida dele. A Mas gente eu tem uma acho que ferramenta. essa é uma leitura que eu acho que poucos fazem. Quanto é que eu preciso para isso, né, Isso. Vivi? Nós temos uma ferramenta na Lifetime que é chamada Clínica Financeira. Isso é muito legal e parece até meio por causa de médico, né, de clínica, mas é uma clínica financeira. E o que é isso? Nada mais é que o levantamento de todo o patrimônio do cliente, do médico, imóveis, carro, praia, qualquer coisa, investimento, em previdência, médico, em banco, eles só oferecem previdência privada. Só em. Porque o médico está sempre enrolado, ele desconhece o ativo, e o gerente dele só vai oferecer previdência privada, ou PGBL ou VGBL. Só acaba fazendo isso. Mas a gente tem outros ativos. A gente, com isso, com a clínica financeira, eu tenho uma ideia de patrimônio e se aquele patrimônio vai perpetuar quando ele parar. A gente faz um cálculo mesmo, é muito legal essa clínica. Isso é um presente que a gente dá ao nosso cliente É, Lifetime do legal. BTG. Mas isso nessa clínica vocês avaliam qual é o custo mensal dele, digamos, Isso, isso na linha do tempo, é na isso? linha. E quanto é que ele tem Exatamente. quanto é que ele tem que, Que ou tem que ter poupar. de rendimentos, ou que ele tem que poupar para conseguir ter Isso. uma aplicação em N É, investimentos, um é exatamente investimento isso. que dê o É retorno. exatamente, é exatamente isso. É saber o quanto que ele ganha, o quanto que ele gasta, o quanto que ele poupa por mês,
todo mundo tem que poupar, independente do valor, tem que poupar. Que é só Independente assim de que a área, gente... né? A gente É, está falando de médico aqui, mas pode ser qualquer um. qualquer Todo um. mundo tem o mesmo E cenário, todo né? mundo vai se aposentar um dia, todo mundo vai ter que parar. E o problema do médico ainda é um pouquinho mais grave, que a gente, na clínica, a gente desperta isso. Um médico que um cirurgião que precisa da mão. Se tiver algum problema com a mão, se tiver uma doença. Então, a gente ainda prepara ele para essa que a gente chama grande gestão patrimonial dele. A Sim. clínica, a clínica financeira, ela abre portas para uma gestão patrimonial e uma gestão sucessória também. Muitos não pensam que a sucessão é um problema que a gente tem E é. hoje. A gente desde do ano passado, a gente está com uma reforma tributária que ela está começando a tributar uma porção de a previdência privada está sendo tributada. O VGBL talvez seja tributado ou não. É uma questão futura. Então, a gente tem que precaver, a gente tem que prevenir o nosso cliente como ele vai agir. Para ele não ser pego de surpresa isso. Então, uma das formas que vocês têm de ajudar esse profissional a pensar na sua aposentadoria é entrando principalmente no início, digamos, é fazendo essa clínica, Exatamente. clínica de investimento, como é que vocês chamam? Clínica financeira. Clínica financeira, fazendo essa clínica financeira e avaliando então o que é que ele precisa guardar por mês ou por ano para que ele possa fazer um investimento no futuro dele, na possibilidade de ele Exatamente. não ter perdas se ele parar. Exatamente. Independente de valor de patrimônio, independente de quanto que ele pode aplicar por mês. Uhum. Ali, com a clínica, a gente vai saber, olha, aqui você precisa aportar mais dinheiro para investir. Aqui você não precisa mais, mas você precisa de uma rentabilidade X maior. E aí, com o resultado da clínica financeira, a gente monta a carteira de acordo com o perfil do cliente também. Porque tem Então, cliente além, que é conservador, tem cliente que não gosta de ações, tem cliente que tem medo do desconhecido, muito investidor é isso. E hoje em dia, o que eu estou percebendo muito, mesmo que o investidor não goste de investimento, não queira, ele está lendo mais, ele está se instruindo mais. mas me diz uma coisa, então, e qual seria então se a gente fosse dizer assim, tudo bem, tu já falou que uma das questões é definir o perfil dele, né? Então, pelo que eu entendo, a primeira questão, antes de ele começar a pensar em investir, é definir que perfil de investidor ele tem? Seria por aí? Isso, primeira coisa. A clínica ela já vai ter que ter esse perfil. O que é o perfil? Nada mais é do que vocês, as perguntas que são, que é mais do CVM mesmo que ela bota isso, são iguais para todos os bancos, para saber Uhum. qual o prazo, se ela conhece os produtos do banco de investimento, se ela alguma vez aplicou em ações, se ela conhece a previdência privada, por quanto tempo ela quer aplicar. É isso. E medir um pouco a tolerância ao risco do Ah, cliente. ok. Eu ia falar exatamente sobre isso, sobre risco. Por exemplo, uma das coisas que agora está em moda, assim, todo mundo fala de Bitcoin. Mas o Sim. cara tem que ter sangue de barata, né? Eu me lembro há um tempo atrás, Que meu, barato é ótimo. não, eu quero dizer porque ele tem que estar muito pronto para o risco, né? É um mercado que está muito instável E ainda, não? então, a gente vê muito. É que é o desconhecido. Tudo desconhecido e não normatizado assusta. Claro. Assusta. Então, a gente hoje tem inteligência artificial entrando aí, inclusive para médicos. Hoje eu estava conversando, eu fui fazer uma reunião de acompanhamento com o médico, e aí ele, 70 e poucos anos, eu falei, olha, o senhor tem que sim se inteirar da inteligência Das artificial. Ele IAs, olhou né? para mim,
Não, minha filha, eu vou na inteligência natural mesmo. Eu comecei a rir. Alguns são Mas mais resistentes, então, mas eu vou te dizer que não são só os setentões, viu? é mesmo. Eu vejo muitos trintões que têm muita dificuldade em olhar para as IAs e perceber que elas são uma realidade. E Então, que, cara, tu vai e ter que é a ficar mesma sécula. coisa. Exatamente. Bitcoin, lá atrás, quando entrou a Apple, a Microsoft, aquilo tudo, foi tudo desconhecido. Tudo Então, era tudo mato. que não é normatizado, o Bitcoin tem que ser normatizado aqui no Brasil. É uma É, coisa mas, que não é, fica mas muito obscuro. ainda é, né? Ainda é. Mas eu ia te dizer, você estava falando sobre a questão de perfil, né? Porque, claro, Uhum. tem gente que tem um perfil mais tranquilo para fazer esse investimento e não sofrer tanto com a oscilação da moeda. Se comprou uma Eterno e ela de repente explode, o cara está feliz da vida, mas se ela Sim, vai lá para baixo, quase morre junto. Então, sei lá, eu estou falando de uma porque foi uma que eu comprei há um tempo atrás e sofreu fiquei, agora. fiquei aqui com borboletas no estômago. Mas meu filho, há um tempo atrás, também foi fazer um investimento e eu me lembro que ele estava fazendo suas aplicações em ações. E foi muito difícil fazer a grana dele, né? E aí, quando ele começou Você a não tinha aplicar, assessor, hein? Você não, não não tinha tinha. assessor, hein? Olha aí. Mas ele estava fazendo, ele fez os tais dos cursos da XP e Uhum. estava fazendo as aplicações dele. Vivi, ele passou os dias que ele. Olha, a comida não parava no estômago, porque ele passava assim, correndo de um lado para o outro e a ação baixou. Eu falei, meu Deus. E ele disse, vou Não, parar com isso. como um colega nosso fala, dinheiro não aceita desaforo, é a verdade. É, o Aramoto, né? Bem sai, dinheiro não aceita desaforo, Não bem certo. aceita desaforo, gente. Não pode brincar, não. É. Para quem tem uma carteira bem gordinha, a gente ainda consegue orientar nesses alternativos. Alternativos que eu digo é o IA, é o Bitcoin, é os criptos em geral, entendeu? Mas Uhum. é até no máximo uns 10% da carteira, para você Ela tem que poder. estar. Aqui não vai ficar sem sono, entendeu? O problema é que sempre você tem que. Não pode ir fazendo qualquer curso que dá. Você, quando você tem anos, e aí é a questão, quando eu estou fazendo 25 anos de carreira, eu paro e penso, cara, 25 anos eu estou fazendo bodas de prata. Eu falei, nossa, quanto tempo! Mas isso é um orgulho de você saber que há 25 anos eu estou estudando investimento, eu já passei por várias coisas, várias fraudes bancárias, vários clientes que eu salvei de De golpes, né? entrar numa fria dessas, né? E ajudar, isso é legal. Isso faz você gostar da profissão, você ter orgulho. Só para quem está entrando aqui, então, nós estamos falando de investimentos, principalmente para médicos, né? Que é o nosso público-alvo, que são os profissionais que normalmente nos seguem, e a Vivi está aqui nos dando uma explicação, então, sobre como é que a gente pode salvar o nosso dinheiro nessa oscilação do mercado. Mas então, se eu vou considerar que tem investimentos, tudo bem, eu entendi que a minha carteira tem que ter ativos mais seguros e ativos mais, digamos, e uma pequena parcela que tu está me dizendo aí com uns 10% que eu posso pensar num ativo de um pouco mais de risco. Mas quais seriam então as opções de investimento que seriam mais seguras e lucrativas no mercado hoje? Bom, no atual momento que a gente vive de uma Selic indo a 12,25, indo para ir para 15, hoje, na segurança, a gente está colocando renda fixa no pós-fixado. Então, hoje é isso, de segurança. Mas sempre tem que respeitar o perfil do cliente. Independente do volume de recursos que eu estou aportando, hoje, tu fala porque 12%, 12 vai dar, quanto é que vai ser o final dessa? Então, 12
25 é a Selic. Uhum. Hoje, você vê, a gente tem títulos pré-fixados do governo, que eu estou falando, títulos públicos que estão pagando 14, 15%. Tem o título público, que é um NTNB, que é um título do governo atrelado à inflação, que está pagando IPCA mais uma taxa em torno de 7, 6, 7%. É uma boa taxa, entendeu? Com Mas com essa taxa tão elevada, não está entrando muito dinheiro do mercado internacional no Brasil para investimento? muito pelo contrário, porque a gente está saindo muito. A gente teve uma perda ano passado de 30 bilhões de dólares. Apesar da gente estar com uma taxa tão elevada, Mas é porque lá nos tem Estados Unidos estabilidade. vai subir. Então, se o Fed lá nos Estados Unidos já falou que vai subir a taxa, eu estou pagando hoje o Tesouro, o Treasury de 10 anos, está pagando mais 4,90. 4,90. Olha, há uns 10 anos atrás, o Tesouro americano pagava 1% ao ano. Agora está pagando quase 5%. É o que o investidor Diferença para o mercado, sai daqui e vai lá para fora. Tá, eu tenho um tipo de investimento que eu vejo que algumas pessoas colocam que dá rendimento mensal. Qual é a diferença de um rendimento de investimentos com rendimento mensal ou rendimento anual? Que tipo de investimento é esse? Qual é a vantagem de fazer um ou outro? Está Tá? falhando um pouquinho. Então, para médico, está falhando agora? Agora Tá. deu uma parada. Uhum. Então, para médico, a gente tem 3 maneiras de pensar numa carteira de renda. Isso é mais para aposentadoria. Como é que a gente usa? A gente usa o INSS, né? Que todo mundo diz que está falido e tudo, mas não é só a aposentadoria. O INSS ele colabora com muitos outros benefícios para o povo, né, e para a gente mesmo. Então, o INSS, eu vejo muitos médicos pagando carnê de INSS errado mesmo, errado. E está chegando agora, para mim, um cálculo que a gente está fazendo e tem que procurar quem? Um consultor de previdência pública, de INSS. Então, Quem é o profissional que faz isso, Vivi? então, é um assessor de previdência pública, de INSS. Vocês fazem também ou é um outro profissional? Profissional, é um advogado previdenciário. Ok. Então, isso é uma dica essencial para aquele médico que está desde o início, ou aquele que já pagou muitos carnês e que estão pagando com código errado, com valor errado. Isso é muito importante. Então, Chegar depois de 20 anos aí, não vai conseguir se aposentar ou não vai conseguir ter o resultado que espera. Exatamente. Olha só que trauma que isso dá. Então, assim, procure um advogado previdenciário que vai tratar exatamente dessa assessoria de INSS. Isso é um. Aí depois tem a outra previdência, que é a previdência dos bancos, que é o PGBL, a previdência privada, que eu trabalhei durante anos com isso e trabalho até hoje. A previdência privada, ela ajuda complementa a do governo. Ok. A privada, você pode abater até 12% da tua renda bruta total do ano, anual. Essa é a segunda. E a terceira? Qual seria a terceira? É a carteira de renda passiva. É exatamente isso que você falou. É um investimento que você faz no banco, um banco de investimento, ou num banco da sua escolha, de preferência, que ele monta uma carteira para você com vários ativos que te pagam mensalmente os juros. E aí, Isso seriam ações? olha, existe também a parte de ações. Só que as ações, elas só vão pagar dividendos muitos, Uma vez por ano, né? duas vezes por mês, por ano, né? 2 vezes semestre por semestre. Então, ela é mais difícil. A gente tem os fundos imobiliários, a gente tem os créditos privados e tem
LCA. LCA de banco, que paga mensal. O que seria LCA? É a letra de crédito Ah, do letra de crédito. Uhum. negócio, que é um ativo isento, é de banco, ou LCA ou LCI, que pagam juros mensais. Também tem o CDCA, que também é uma cédula também de banco, que paga mensal. Então, assim, monta uma carteira que a gente chama de carteira de renda passiva. Isso a gente usa muito para complemento de aposentadoria. Então, a pessoa tem o INSS, tem o Uhum. TGM, ainda tem a carteira. Mas tem a velha guarda, principalmente, que pensa assim: comprei imóvel, o imóvel vai sempre me dar uma renda, ou uma renda no aluguel, ou uma renda no crescimento da valorização do imóvel, e aí ela é sempre uma alternativa. Será que essa é, de fato, estou falando no universo brasileiro, não estou nem falando do universo português, porque aqui a realidade é um pouco diferente. Uhum. Mas seria essa uma das melhores opções do mercado hoje? Olha, imóvel é uma diversificação. Não adianta você colocar tudo numa caixa só. Mas depende muito de onde você está. Por exemplo, você está em Portugal e não tem como. Eu tô falando do Rio, estou na Barra. O imóvel aqui na Barra de 2 quartos é mais ou menos 1 milhão, no mínimo. Creio, por aqui, 1 milhão. Uhum. E aquele imóvel pequenininho, 70, 80 metros quadrados, tá? Todo mobiliado, você paga ali de 1 milhão, você recebe seu aluguel em torno de menos de 7 mil reais. Só que você Mas já já é tem. bom, né? Se for 7, não é? 7 é uma poupança, né? 0,7. Pensa só. É uma poupança. Só que você tem um custo. IPTU, tem as taxas de bombeiro, tem condomínio, né? Tem essas taxas todas. Além disso, a manutenção do imóvel. E uma coisa que a gente sofreu isso em 2020 com a pandemia. Não tinha liquidez nenhum imóvel. Tinha muita gente que queria sair, vender seus imóveis, precisavam sair dos imóveis para ir para outros e não conseguia. Gente entregando aluguel, porque estava sem trabalho, que tinha que morar em outro canto. A gente teve uma crise imobiliária muito grande. E o mercado imobiliário, ele é perto dessa crise. A gente está vivendo uma crise imobiliária agora. Taxa alta, quem que vai financiar? E a gente está É. cheio de imóvel aqui no Rio. Então, é muito difícil eu te responder isso sabendo a área da pessoa, não sabendo aonde que é, entendeu? Mas a gente faz esse estudo aqui. Na clínica financeira, essa que é lá no início que a gente faz isso para o nosso cliente, para descobrir qual o perfil dele, o que ele tem, a gente faz esse cálculo. Vale a pena eu pegar esse valor e comprar um imóvel? Porque aí E mobilizar esse dinheiro nisso, né? a gente já tem um estudo da área dele. Se ele for em São Paulo, vale a pena? Não sei, depende da área de São Paulo, é fácil de alugar. Então tem que saber muito, muito aonde é isso. Tem um estudo que a gente faz, muito minucioso para o cliente. É um estudo que não é pago, não é de graça que a gente dá ao nosso cliente. Então, assim, e ele fica mais confortável para saber qual é o meio que ele vai. Porque o imóvel também te trava, né? Ele não tem liquidez nenhuma. Sim, sim, é verdade. Então, pelo que tu está me dizendo, um dos maiores benefícios de ter uma assessoria financeira especializada, como a área de vocês, para a área médica particularmente, é para dar tranquilidade para esse profissional, para ele poder olhar o cenário dele, verificar o que é que ele pretende para o futuro, e aí trazer a tempo presente o que ele precisa fazer agora, sem ele ter que ficar acompanhando o mercado financeiro. Que vocês é Exatamente. que fazem isso para ele, é isso? É Entendi isso. bem? É isso. Opa, você entendeu? Já pode me vender. É isso mesmo.
A gente vai pegar lá na frente o que ele precisa, trazer exatamente a valor presente, o quanto que ele precisa. E aí é muito pessoal. Porque, por exemplo, uma clínica financeira para um jovem iniciante vai ser ele não tem família ainda. Ele só tem gasto. Uhum. Começando a receber. Para aquele médico que já tem uma família, que já tem bens, ou que já está iniciando um consultório, a gente indica para saber se vale a pena até fazer aquela sociedade limitada, né, que não é um meio para médicos, se é mais não, isso tudo está na clínica financeira. Inclusive a questão tributária? Inclusive a tributária. A gente ajuda, a gente não faz, Mas entendeu? ajuda ele a olhar para essa possibilidade. Isso. A gente é mais um perfil consultivo. A gente vai dar as dicas para ele, mas ele que vai. A mesma coisa a sucessão, a gente vai até para a sucessão. Então a gente olha a vida do médico como um todo, desde o início até a sucessão. E aí Muito bem. ele segue os caminhos, o que, que eu tenho que fazer, aonde que eu tenho que aplicar, qual o perfil dele. Eu vejo que os médicos, de uma maneira geral, eles cometem muito essa falha de como é que eles gerenciam tributariamente os seus recursos. Por isso que eu achei bem interessante a colocação que tu fizeste. Muitas clínicas a gente sabe que podem recuperar muito do dinheiro que foram colocando aí de uma forma que poderiam ter poupado, né? A gente até tem colegas aí que trabalham dentro dessa área fazendo recuperação judicial de recursos que muitos pagaram além do que precisavam. Sim, Mas muitos outros tributam na pessoa física. é uma mistura. É uma mistura. E aí eles podem estar perdendo muito dinheiro, né, Vivi? Então, se Isso puder usar. a gente orienta, a gente tem na clínica financeira, tem a parte do um advogado tributarista, mas ele também não faz nada, é só consultivo, Sim. entendeu? Mas é a orientação inicial, né? É a orientação inicial. O que ele deve fazer? O médico, no início, vai misturar pessoa física com pessoa jurídica, ele mistura o dinheiro do consultório dele com o que ele recebe dos planos de saúde, ele bota na conta pessoa física dele, ele tenta fazer uma segunda conta física. E, nossa, eu já vi de tudo. Uma outra conta física para não misturar, mas ele mistura, porque imposto de renda é na pessoa física. E ele acaba sendo tributado na maior. Por isso que faz muito PGBL. Nos bancos, médico faz muito PGBL. Porque eles são mal orientados na hora de fazer uma consulta, ao invés de colocar num CNPJ, não, dele mesmo, que ele não paga, não é MEI, é diferente, botar num CNPJ, ele bota na PF dele, no CPF dele. E aí é tributado de outra maneira. E acaba. Claro. Sim, sim. Esse trabalho que a gente faz com o médico é muito interessante. E é uma pena que a gente, assim, eu agradeço a oportunidade de você estar divulgando isso, porque muitos médicos não sabem. Eles acabam não tendo nem tempo de ouvir, de olhar isso, né? De olhar isso. É importante eles pararem. Olha, a gente tem uma reforma tributária aí. Está em andamento, muita coisa vai mudar. INSS está mudando. Gente, esse pessoal novo, se eles não começarem, eles não vão se aposentar nunca. Nunca. Então, assim, é sempre ver o código correto, procurar um advogado previdenciário, olhar realmente o que tem nos bancos, o que tem de investimento. Não colocar tudo em VGBL, não aceitar essas ofertas malucas que os gerentes de banco fazem. Eu acho que, sabes que eu vejo os meus clientes assim, eu tenho a impressão que às vezes, isso que tu está dizendo do gerente é que ele acaba confiando no gerente quase cegamente, né? Certamente. Bom, tu já sabe, né? Porque tu foste do Banco do Brasil, tu sabe como é que foi isso. E eu vejo que assim eles são tão atarefados para entenderem cada vez mais o que eles fazem
é ter profundidade no entendimento do indivíduo, das novas tecnologias, de fazer melhor o seu procedimento, ser melhor médico, que todas essas outras coisas eles vão meio que deixando de lado. E aí eles precisam de alguém que resolva. O problema é que, às vezes, eles caem na mão de alguém que resolve, mas não resolve melhor para ele. Resolve o melhor para si, e não para o médico, né? Infelizmente. A gente tem muita gente, como é a vida bancária, eu sei, né? Passei 21 anos ali sofrendo, é de meta pesada e existe, sim, né, uma tentativa de não de enganar o cliente, mas de não oferecer corretamente, esconder ou ocultar algumas Oferecer o produto que é mais interessante naquela época, né? informações importantes que o cliente deve saber e não sabe. Por isso que eu acho super interessante quando eu vejo profissionais ou consultores como você, que ao invés de olhar só para a carteira do que tem, porque tu não tem um conjunto, tu vai olhar para o contexto e dizer assim, olha, esse cenário aqui e a tua característica me diz que tu teria que fazer um investimento mais ou menos dentro dessa linha, 10% aqui, 20% aqui, 30% aqui, para que você possa chegar no universo que você deseja. E aí o cara vai ter tranquilidade para isso, né? E às vezes, assim, não precisa nem você concentrar tudo num banco. Porque às vezes a pessoa fala, mas vai querer botar o dinheiro todo lá. Não precisa isso. Quando a gente pede para visitar a carteira do patrimônio todo do cliente, ele acha que a gente quer tudo para a gente, né? Acho que eles devem ficar pensando nisso. Mas não é. É para a gente poder ajudar a não extrapolar aquele. Imagina só, você tem uma oferta no mercado de que está vendendo uma debênture de uma empresa. Aí o cliente tem três bancos, opção A, B e C. Ele vai lá e compra a debênture com o gerente dele de confiança. Na opção A, ele compra isso. Na B, ele também compra, porque o gerente também é muito bonzinho e ele adora. E no outro, o gerente acabou de pedir, porque senão ele vai perder o emprego, é a meta dele, e ele não tem tempo. Então faz também. Vamos ajudar esse aí também. Vamos ajudar. Então ele fez, no mesmo ativo, a debênture de uma empresa Y lá, as três vezes. Ele está super locado. E se aquela empresa Y quebrar? Entendeu? Isso, quando a gente estuda a carteira do cliente, a gente estuda o ativo lá no dedo, lá bem, para saber qual é o valor que ele tem, se ele está super alocado. Se ele está super alocado, a gente vai pedir para ele tirar, por segurança Sim. dele mesmo, entendeu? Para que ele não fique com todos os ovos na mesma cesta, né? Hoje, às vezes, o risco é maior. Dá-lhe aí, Americanas. Você lembra? Americanas aqui, como sofreu. E não era só ações da Americanas, foi debêntures da Americanas, tinha fundos, inclusive fundos de previdência com ações da Americanas. Então, quando a gente tem isso no mercado, a gente estuda, além da curadoria que a gente tem aqui do ativo, para estudar se aquele ativo serve para a carteira do nosso cliente, a gente pede para estudar a carteira dele toda, como um todo, para não dar essa super locação, né? Enquanto banco private, dentro da categoria dos produtos que vocês alocam, qual é a característica do cliente de vocês? Tudo bem, mesmo dentro de médicos, Vivi, a gente tem um universo de alternativas, né? Tem o médico que está começando agora, tem o médico que está com mais comprometimento financeiro. Quem é o cliente que o private atende? Então, cliente private são segmentos de alta renda que, pela CVM, são a partir de 5 milhões. Então, no Banco do Brasil, no Itaú, todos eles, a nomenclatura é private. Então, são a partir de 5 milhões. Tem alguns bancos de varejo que o segmento
é maior. Então, por exemplo, no Itaú, o private é 10 milhões. Então, dependendo do banco. Uhum. Aqui na Lifetime, a gente faz a curadoria de um cliente private a partir de 1 milhão. Então, assim, não quer dizer que eu tenha que ter o dinheiro todo comigo de 1 milhão. Mas aquele cliente tem que ter um patrimônio financeiro de 1 milhão. Pode estar alocado em imóveis, ações, Financeiro, recursos disponíveis. financeiro. É dinheiro lá fora, aqui, espalhado. Entendi, Esse é o entendi. segmento private da Lifetime, que esse foi o acordo que a gente tem com o BTG. Até vocês acabaram pegando uma clientela até mais próxima da realidade, digamos assim, do profissional que está lá com seus 4, 5 anos, ele já está normalmente com uma reserva que pode Ele entrar tem na uma categoria. reserva. Sabe qual é o pior problema do médico que não tem tempo? Ele ouve muito o amigo, e o amigo vai dizer: ah, eu apliquei no Bitcoin e tal, que me deu tantos por cento. Ah, eu vou. O meu primo fez isso, a minha namorada fez aquilo, deu tudo certo. Tudo dá certo. Não dá, Na né? internet, tudo dá certo. E chega na hora, não vai fazer por conta própria e acaba se dando mal. Então, conselho principal: procure fazer uma gestão financeira para quem está no início. Financeira, essa é o ideal, porque você começa a saber qual é o seu objetivo, o quanto que você ganha, o quanto que você gasta, o quanto que você pode poupar e que deve poupar sempre. E esse é o início. Descobrir qual é o seu perfil de investidor e ativo, escolher ativo A, B, C. Isso a gente faz depois, quando conhecer o perfil do cliente, para saber que tem vários. E o mercado é tudo igual, é o mesmo ativo para qualquer banco. Eu achei muito interessante a história da clínica. Então, antes de nós terminarmos o nosso papo, eu vou pedir de novo para você me dizer assim: tá bem, eu estou interessado em conhecer o meu perfil, não estou ainda pensando em contratar o serviço de vocês, nem nada do gênero. Quero conhecer o que a clínica poderia me ajudar enquanto investidor. Como é que ele pode acessar esse produto com vocês? Então, ele tem que entrar em contato aqui comigo. A gente faz uma reunião, são 2 reuniões. É tudo virtual. A primeira reunião é um bate-papo para conhecer a família, a estrutura familiar dele, quanto que ele gasta, quanto que ele recebe, quais são os ativos. É mais um briefing, Uhum. tá? E a outra reunião é uma reunião exatamente de posicionamento. O quanto que ele precisa poupar, o quanto, porque na primeira reunião ele vai dizer: ah, eu quero me aposentar com 30 mil reais, eu quero me aposentar com 50 anos, geralmente é assim, quero se aposentar logo com 50 anos, ganhando 30 mil reais, 40 mil reais. Para isso, o que você precisa fazer? Temos que pensar nos 30, o que a gente quer fazer nos 50. Exatamente. Então, aí é a segunda reunião. Basta me acionar que a gente marca essa reunião da Tá, clínica. então deixa o teu WhatsApp aí para que Vou eu vou deixar, vou botar aqui nos comentários, meu isso, WhatsApp. coloca nos comentários para que a gente possa ou se tu quiser dar o teu e-mail, Vivi, O meu porque é, o meu é Viviane Cabral, Viviane.cabral. deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, que eu sou meio chucra, né? Não, mais do que eu, não é, não. Viviane Viviane, tudo com I. com i, né? É. Ponto Cabral, Arroba, tá? arroba Lifetime Invest. Turis Lifetime Lifetime. Deixa eu ver se Invest. invest. Vê mudo, Ponto, né? Peraí. isso. Investe muito. Ponto com ponto br. Invest.com.
Tá, Tem uma então quem que. Deixa eu assistindo coloquei essa. certinho ali, ó. Você botou já no chat? Já coloquei, vamos ver se eu. Acho que tá certo. Então, quem tiver interesse em fazer uma clínica para poder entender qual é o seu perfil de investidor, quanto é que tem que poupar, quanto tempo é que para que possa definir a sua necessidade de investimento para uma aposentadoria futura, pode entrar em contato aí Comigo. com o e-mail da Viviane Cabral, Ponto viviane.cabral Cabral. arroba Investe.com. lifetime.invest.com.br. Tá, Isso. beleza? Ou no meu WhatsApp, que tá aqui, que eu já botei. Que é o 2197. O teu WhatsApp eu não vi, Vivi. Botei lá no chat. É 21 9787 Peraí, tu vai dizer que 22633. 21, 9, 9787 aí 2633. deixa eu botar 2, ixi, 21, 97, 87, 22, Isso, 633. 633. Bem, também é o seguinte, gurizada. Se porventura quiserem localizar a Vivi e não conseguirem ter gravado aqui os dados dela, falem conosco, peçam o contato da Vivi, que a gente vai ter prazer em disponibilizar os contatos para que vocês façam o melhor investimento e, principalmente, né, não sofram fazendo investimento errado, Sim. tributariamente se envolvendo em confusão, essas coisas todas que é essencial para que você possa ter tranquilidade, né? Não adianta a gente só trabalhar, a gente vai querer curtir a vida também. E para curtir a vida, a gente precisa ter discernimento na hora de poupar e Isso. gastar. Até para gastar, tem que saber aonde que vai gastar. É verdade, é verdade. Obrigada, Gisele, pela Vivi, oportunidade, tá bom? eu que agradeço e vamos aí fazer novas pontes aí entre a nossa clientela. Eu pretendo te disponibilizar aqui os meus clientes para que eles possam ter a melhor informação e os melhores Tá investimentos. bom, tá jóia, querida. Obrigada, Um tá? grande beijo. Fique Beijo. bem. Tchau, Beijo, tchau. gente. Tchau.